Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos. É chegado o momento de nós darmos início às nossas atividades de hoje e por isso eu convido a todos, a fim de que façamos a nossa prece inicial para darmos início à nossa atividade de hoje. Então, aqueles que se sentirem confortáveis podem encerrar seus olhos, a fim de que nós nos concentremos naquilo que aqui viemos em busca. E nesse processo de concentração, lembremos de Jesus, com todo o carinho, com todo o respeito que nós temos por Ele. E numa conversa bem sincera e fraterna, digamos assim: muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui, reunidos em Teu nome. Nós lembramos que nos ensinaste que quando houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em Teu nome, dentre elas Tu estarias. E por isso nós confiamos na Tua presença junto a nós. Rogamos que o Teu carinho, que o Teu auxílio possa ser derramado por todos nós, renovando as nossas forças, fortalecendo os nossos ânimos, dando-nos coragem para as nossas lutas do dia a dia. Rogamos também o auxílio para a nossa saúde física e também o apoio a fim de que possamos compreender os ensinamentos da noite de hoje e também a coragem para que possamos praticá-los no nosso dia a dia. E assim sendo, agradecidos e felizes, nós damos início à nossa exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, o tema que foi proposto para que a gente pudesse estar conversando aqui um pouquinho hoje é baseado no livro Boa Nova, que foi ditado pelo espírito Humberto de Campos a Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico. Esse livro é um livro que para mim é muito especial. Ele traz relatos do cotidiano da vida de Jesus e dos seus apóstolos. Relatos esses que não estão retratados nos evangelhos e por isso trazem informações e trazem exemplos muito importantes. E o tema que nós vamos tratar hoje aqui é trazido no 9º capítulo do livro, intitulado Velhos e Moços. Nesse capítulo, o espírito Humberto de Campos nos traz uma história muito interessante, na qual os apóstolos reunidos em confraternização conversavam sobre as circunstâncias do presente, também programando as situações do futuro, e nessa conversa se enquadrando cada um nas atividades que imaginavam ser essenciais. E durante essa conversa, de maneira espontânea e automática, os apóstolos mais novos imaginavam-se mais especiais, porque tinham suas energias vitais ainda muito fortalecidas, imaginavam que por ser jovens e por assumirem esse compromisso tão cedo com a propagação da doutrina cristã, poderiam dar mais empenho, poderiam ir mais longe, poderiam fazer muito mais em benefício de Jesus do que os apóstolos mais de idade, digamos assim. Imaginavam-se nessa situação como especiais. E nessa conversa toda, ouvindo esses relatos, Simão Pedro, que tinha mais idade, que tinha mais compromissos, imaginava-se menor. Se deprimia e ficou entristecido com aquilo tudo. E refletia sobre a circunstância. Até que sentiu-se encorajado em conversar com Jesus. E a conversa entre Simão Pedro e Jesus é retratada no livro. Eu vou ler um trechinho para que a gente possa compreender a grandiosidade daquilo que Jesus nos ensina. Conta-nos Humberto de Campos. Depois de expor os seus receios e vacilações, observou que Jesus o fitava sem surpresa, como se tivesse pleno conhecimento das suas emoções. Simão, disse o mestre, com desvelado carinho, poderíamos acaso perguntar a idade de nosso pai? E se fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietações humanas, quem seria mais velho de todos nós? A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. A infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui nas suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. A ramagem que morre
depois do primeiro beijo do sol, e flores que caem ao primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. A ramagem é uma esperança. A flor é uma promessa. O fruto é a realização. Só ele contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. Ao passo que o discípulo lhe meditava os conceitos, diz-nos Humberto de Campos, com sincera admiração, Jesus prosseguiu esclarecendo. Essa imagem pode ser também a da vida do Espírito na sua radiosa eternidade. Apenas com a diferença de que aí as ramagens e as flores não morrem nunca, marchando sempre para o fruto da edificação. Em face da grandeza espiritual da vida, a existência humana é uma hora de aprendizado no caminho do infinito do tempo. Essa hora minúscula encerra o que existe no todo. E é por isso que aí vemos, por vezes, jovens que falam com uma experiência milenária e velhos sem reflexão e sem esperança. Então, Senhor, questionou Simão Pedro, de qualquer modo a velhice é a meta do espírito? Não. A velhice enferma e amargurada que se conhece na terra, não a velhice eterna e amargurada que se conhece na terra, mas a da experiência que edifica o amor e a sabedoria. Ainda aqui devemos recordar o símbolo da árvore, para reconhecer que o fruto perfeito é a frescura da ramagem e a beleza da flor, encerrando o conteúdo divino do mel e da semente. O texto segue, mas já dá para a gente entender um pouquinho daquilo que Jesus veio nos ensinar. Utilizando-se da circunstância na qual nós, criaturas humanas, ainda conseguimos externar as nossas imperfeições, mesmo munidos dos nossos melhores sentimentos. Não nos damos conta da nossa participação no todo. Não entendemos a importância do nosso no todo e não entendemos a importância do todo para conosco. Motivados ainda pelas nossas imperfeições, levados a analisar o todo com base no nosso egoísmo, no individualismo, no interesse pessoal, esquecemos dessa análise mais completa e isenta e não nos damos conta daquilo que o todo pode contribuir para conosco, facilitando a nossa jornada, esquecendo do propósito ao qual Deus nos concede estarmos aqui reencarnados, vivendo em sociedade. Lembrando que a vida em sociedade é uma das leis divinas. Precisamos aprender a conviver uns com os outros e precisamos aprender a aproveitar aquilo que os outros trazem de benefício para conosco e aquilo que nós podemos oferecer de bom aos outros. De maneira harmônica, de maneira sadia, de maneira que venha agregar. É natural que queiramos oferecer o nosso melhor. Independente da nossa idade, sejamos novos, sejamos moços, sejamos velhos. Sejamos nós como formos. É importante que entendamos o nosso papel de contribuição. Lembrando da árvore na qual Jesus usa esse sentido figurado que é tão importante. Existe a ramagem, existem as flores, existem os frutos. Os três são indispensáveis para que o todo aconteça. Sem a ramagem não há flores, sem flores não há frutos, sem frutos não há árvore. É um ciclo virtuoso infinito, no qual um depende do outro, num processo evolutivo. E por isso, Deus, ao nos conceber a vida física, e também quando nos criou como espíritos eternos que somos, deu-nos um princípio, mas não nos deu um fim. O corpo físico que nós habitamos hoje tem sim o seu fim, mas a vida não cessa. A doutrina espírita nos esclarece que somos espíritos eternos. O corpo é uma vestimenta que utilizamos para interagir com o plano físico, tal qual uma veste que, quando perde a sua função, é deixada para trás. Porém, o espírito vive
eternamente. Mas evolui passo a passo através das suas próprias experiências e através das experiências que são permitidas na convivência com os outros. E nos situando nesse contexto de que vivemos em grupos, em sociedade, precisamos entender que cada um de nós tem o seu ponto de contribuição em benefício de todos. Não é porque eu sou mais velho, que eu tenho menos energia física, que eu possa ter menos disposição, que eu possa ter mais dores, que eu possa ter mais dificuldades orgânicas, que eu não posso contribuir. A experiência, como nos diz Jesus, faz a diferença. Não é porque eu sou jovem, que eu tenho uma vida toda pela frente, uma vida física, é verdade? Porque eu tenho disposição, porque eu tenho bom ânimo, porque eu sou inteligente, que eu posso fazer tudo sozinho. Falta-me a experiência que o velho ainda tem, de sobra. E quando nós temos a oportunidade de viver e conviver em harmonia, procurando nos auxiliar, nos apoiar, juntos nós fazemos tudo melhor. Porque aliamos a disposição com a experiência e aí sim os nossos trabalhos, as nossas vidas, as nossas experiências são potencializadas e tornam-se muito melhores. E esse conceito que Humberto de Campos nos traz nessa noite é preciso ser levado a todas as circunstâncias da nossa vida. No ambiente familiar, no ambiente social, no ambiente de trabalho, onde quer que nós estejamos. Porque nós convivemos com pessoas de todos os níveis de conhecimento, com todos os níveis de idade, e cada um deles tem a sua contribuição para conosco. E nós temos a nossa contribuição para com todos. Mas é preciso que estejamos aptos e dispostos a levar o nosso melhor. E também, da mesma forma, aptos e dispostos a acolher, a absorver o melhor de todos. E nesse ponto entra aquelas virtudes que o Cristo tanto nos convida a aprendermos a adquirir, que nos levarão a entender que as pessoas são muito importantes na nossa vida e que a nossa vida será muito pior sem elas à nossa volta. A nossa vida se tornará muito mais difícil sem as pessoas junto conosco, porque precisamos viver e conviver juntos para aprendermos juntos. E nós só poderemos fazer isso adquirindo aquelas virtudes que o Cristo nos convida a desenvolver. Tais quais a paciência, a tolerância, a indulgência, a caridade, o perdão e, no topo de todas elas, como um somatório, o amor. Pois só assim nós aprenderemos a nos importar uns com os outros. E quando nos importamos uns com os outros, tal qual o Cristo se importa com cada um de nós, e demonstra aqui nesse texto que se importava de maneira muito intensa com cada um dos seus apóstolos. Não mais do que com as pessoas que vinham em busca do Cristo, mas se importava com cada um deles, pois estava os preparando para uma missão muito grande, muito importante. E que eles desenvolveram, cada um à sua maneira, com as suas dificuldades, com as suas imperfeições, com seus medos, com os seus vícios, mas desenvolveram, porque tiveram o apoio do Cristo em todos os instantes. Apoio esse que nós também temos, mas que precisamos aprender a usufruir. Porque muitas vezes nós estamos envoltos em dificuldades e não nos permitimos ver aquilo que acontece à nossa volta, porque o nosso foco é a dificuldade. O nosso foco é a dor. O nosso foco é o problema. E a solução está muitas vezes escancarada e nós não nos permitimos ver, porque damos mais importância ao problema do que à solução. Assumindo uma postura vitimista, que é muito cômoda, é verdade. Porque aí eu posso me imaginar que eu sou vítima do acaso, que eu sou perseguido pela vida, que tudo para mim dá errado, que por mais que eu faça as coisas, nada dá certo.
E se nós formos analisar com olhos isentos, num ponto de vista diferente, entenderemos que nem tudo é como nós imaginamos. A doutrina espírita nos esclarece, meus amigos e minhas amigas, que nós reencarnamos aqui nesse mundo de expiações e provas, não para sofrer, mas para aprender. Se existe o sofrimento, não é culpa de mais ninguém a não ser de nós mesmos. Porque o sofrimento é uma consequência do que eu fiz no ontem, seja nesta encarnação, seja nas encarnações anteriores. Porém, Deus, na sua sabedoria e na sua infinita justiça, permite que nós passemos por situações que venham nos ajudar a transformar esse meu mundo íntimo, que é tão imperfeito, num mundo melhor. Através de todas as circunstâncias da vida, dessas situações difíceis, das dores, que vão me trazer momentos de reflexão e transformação, me ajudando a ser melhor. Mas eu não faço isso sozinho. E nunca estarei sozinho, porque existem pessoas à minha volta que fazem parte da minha vida e que são colocadas ali por Deus para me ajudar e para que também eu, de minha parte, possa ajudá-las. Mas para que esse auxílio aconteça, para que seja potencializada essa maravilha da convivência, nós precisamos estar preparados para ver aquilo que os outros podem nos oferecer. É muito fácil nós encontrarmos defeitos nos outros. É bem simples. E muito natural para a gente. Se eu entregar aqui uma folhinha grande, para cada um de vocês aqui, e pedir para vocês botarem aqui numa face da folha os defeitos da pessoa que vocês menos gostam. Não precisa nem citar o nome. Quem quiser fazer da sogra, pode fazer também. Minha sogra é bem querida, não vou falar dela. E na outra face da folha, eu pedi para vocês botarem as qualidades de vocês. Eu tenho certeza que o lado dos defeitos daquela pessoa que a gente menos gosta vai estar cheio. E o ladinho das nossas qualidades, daquilo que a gente tem de bom, vai ter muito pouca coisa. Isso denota que nós estamos preparados e dispostos e que nos chama a atenção a dificuldade, a imperfeição, aquilo que o outro tem de ruim e que acaba sendo um reflexo do que eu tenho de ruim dentro de mim, mas eu não me permito enxergar. E quando a gente pede para nós colocarmos na outra folha, no outro verso da folha, as nossas qualidades, a gente usa aquele sistema da humildade fictícia e pensa assim, eu não vou escrever muita coisa porque senão eu vou estar sendo vaidoso. E a gente não se permite analisar aquilo que a gente tem de bom. Imaginando se eu colocar muita coisa aqui, vão achar que eu estou me achando, que eu sou melhor que os outros, então não vou botar quase nada. E nem me permito refletir quem eu sou, como eu sou e o que eu tenho de bom. E isso serve de exemplo para que nós possamos entender o quanto a gente precisa se conhecer. Quanto nós precisamos nos analisar para entender quem realmente nós somos. Por que é fácil para mim ver os defeitos alheios? Por que é tão difícil eu ver em mim as minhas qualidades? Mas se eu pedir para botar as qualidades de alguém, da pessoa que eu mais gosto naquela folha, também não vai ser muito fácil. Porque a gente se apega nos defeitos. Porque a gente se apega nas dificuldades. E isso vem demonstrar, simplesmente, que nós ainda somos imperfeitos. É um fato que a gente não pode fugir. Porém, nós somos perfectíveis. Ou seja, nós estamos no caminho do desenvolvimento. Nós estamos nos aprimorando passo a passo, gradativamente. E a celeridade, a velocidade desse processo depende só de nós. Por isso é importante que nós entendamos como eu sou, quem eu sou, como eu vivo, como eu convivo, o que eu faço, o que eu poderia fazer de melhor. São análises que cada um de nós pode fazer. E eu não preciso apontar o dedo para ninguém. Chegar em casa lá, marido, eles falaram lá.
tu é assim, tu é assado, e a gente aproveita para botar, para limpar a louça suja, né? Para fazer a discussão de relacionamento. E aí acaba virando numa briga. Não é esse o intuito. Isso é algo íntimo que cada um de nós precisa fazer. Aprendendo com Jesus a ver aquilo que o outro tem de bom. Então, se eu estou analisando lá em casa o filho, a filha, o esposo, a esposa, antes de falar sobre os defeitos da pessoa, por que eu não procuro analisar as qualidades? O que tu tens de bom? O que tu faz que me deixa muito feliz? O que tu faz que me serve de exemplo que eu preciso aprender a fazer aquilo que tu faz também? E se apoiar nas coisas boas. Entendendo que existem as dificuldades, mas o que me vai fazer crescer, o que me vai fazer evoluir, não é eu ficar teimando no erro, e sim trabalhar as qualidades, aquilo que venha me fazer bem. E pegando o exemplo do Cristo, nessa conversa com Simão Pedro, que nos traz essa reflexão da contribuição que nós podemos oferecer uns aos outros, entendendo que tudo tem o seu tempo e que todos podem oferecer a sua contribuição, independente da situação, do estado, do apoio que esteja. E nós temos exemplos infinitos na nossa sociedade de pessoas que teriam tudo para não fazer nada, mas mesmo assim fazem o seu melhor. Pessoas que poderiam estar trancadas dentro de casa, vivendo uma depressão infindável e que, indo contra tudo aquilo que lhes é imposto, eles oferecem o melhor para a vida e oferecem exemplos infindáveis para nós. Eu gosto muito de ver, quando passa nos canais da TV, lá aquelas Paralimpíadas. E aí eu me imagino, o que aconteceria comigo se eu tivesse que amputar uma perna? Se eu tivesse reencarnado com um problema no braço? Se eu tivesse nascido cego, surdo, mudo? O que aconteceria comigo se eu tivesse nascido, ou que por um motivo ou outro da vida eu ficasse paraplégico? Eu imagino quão difícil é acordar todo dia e lembrar, eu não estou, melhor dizendo, perfeito agora. Mas eu estou vivo. E é isso que essas pessoas pensam e seguem a sua vida oferecendo o seu melhor, apesar de ter todas as suas dificuldades. E é isso que Jesus lembra para nós aqui, num sentido mais amplo, entendendo que apesar de todas as dificuldades, sejam elas consequências do passar dos anos, sejam elas consequências de dificuldades orgânicas, sejam elas de qualquer matiz, de qualquer intensidade, elas não devem ser limitadores do meu potencial, daquilo que eu tenho de bom para levar aos outros. Lembro também outro exemplo que para mim é muito marcante, de Jerônimo Mendonça, muito conhecido no movimento espírita como o Gigante Deitado. Ele, que era um médium mineiro, que passava por dificuldades muito intensas em função de uma doença, que agora não me recordo o nome, que lhe tirou a mobilidade do corpo. Ele acabou ficando paraplégico. Porém, era uma pessoa muito inteligente, muito disposta, e apesar de não poder sair da cama na qual ele estava, ele jamais deixou de frequentar a casa espírita onde ele começou a trabalhar, onde ele estudava e onde ele proferia as suas exposições doutrinárias. E os amigos aquelas pessoas que conviviam com ele e que conseguiam enxergar nele o potencial que ele tinha, fizeram para ele uma cama especial que ela podia ficar de pé. E ele fazia as exposições lá na cama. E isso lá nos anos de 1960, 1970, botavam ele dentro de uma Kombi, em cima daquela cama, e ele viajava por Minas direto, levando aquilo de bom que ele tinha, mesmo vivendo essas dificuldades.
Diz-nos na sua biografia que ele tinha uma doença também, para ajudar um pouquinho, em que seu coração aumentava. Ele ia crescendo gradativamente e com esse crescimento do coração ele sentia dores muito intensas. E diz que a única forma que ele tinha de aliviar essas dores do coração dele era botar um saco de areia de pelo menos 30 quilos no peito, que pressionava e diz que aliviava um pouquinho. Então ele viajava dentro dessa Kombi, amarrado numa cama, com um saco de areia de 30, 40 quilos amarrado ao seu peito, e nada impedia que ele pudesse ir por todos os lugares que estavam ao redor ali para seguir o seu trabalho. Faltou-lhe as pernas, faltou-lhe o movimento dos braços, mas não lhe faltaram amigos e não lhe faltou a boa vontade de estar presente e de fazer o que ele fazia de melhor, que era falar sobre Jesus, que era esclarecer as pessoas. E assim ele levou a sua vida. Tinha tudo para estar trancado dentro de casa, num quarto, chorando, deprimido e sofrendo, mas não. Fez o seu melhor. E é esse o convite que fica para todos nós na noite de hoje. Fazermos o nosso melhor. Quando tu acorda de manhã, te olha no espelho e veja, eu sou um filho de Deus. Eu sou a minha melhor versão. Eu nunca estive tão bem na minha vida eterna. Deus me deu a oportunidade de estar aqui no plano físico de novo, porque Ele me ama e porque Ele sabe que eu sou capaz. E em retribuição a tudo isso que Deus faz por mim, em relação a tudo isso que Deus faz por nós, eu vou seguir fazendo o meu melhor. Lutando contra as minhas imperfeições, ajudando as pessoas à minha volta, aprendendo a me importar com os outros. Porque eu sei que Deus está comigo, me amparando, me protegendo e me incentivando. Se as nossas lutas, se as tuas lutas estão muito intensas, quando tu te sentes fraco, deprimido, quando tu te sentes indefeso, desprotegido, quando tu te sentes enfraquecido, lembra-te de Deus. Lembra-te do teu anjo protetor, do teu espírito amigo. E conversa com ele pedindo ajuda, tendo a certeza que todos te ouvem e jamais te deixarão sem auxílio. Porque todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, estamos neste mundo de expiações e provas em missão. Podem ser missões simples, mas são missões na qual nós precisamos cuidar de nós, mas também precisamos cuidar dos outros. E por isso, aprendamos a nos importar uns com os outros, para que assim, gradativamente, nos desprendamos das imperfeições que nos acompanham há tanto tempo, das viciações que alimentamos secularmente, e assim iniciemos esse processo íntimo de transformação, que há de nos ajudar na nossa transformação, na nossa libertação e na nossa evolução. Deus está conosco sempre. Mas Deus não pode fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer. Sejamos fortes, sejamos perseverantes. Jamais desistamos da nossa própria felicidade. Lembrando, como nos diz o Espírito Emmanuel, por intermédio de Francisco Cândido Xavier, a nossa felicidade sempre será proporcional à felicidade que eu levar aos outros. Porque felicidade não é um bem individual, não é algo que eu posso ter para mim. Felicidade é compartilhar. Felicidade é para todo mundo. Eu não posso ser feliz se as pessoas à minha volta não estiverem felizes. Agora, se todos estiverem felizes, eu estarei feliz também, porque juntos nós faremos que o nosso mundo de expiações e provas se torne no paraíso que a gente tanto almeja. Mas isso só acontece quando a gente faz o nosso melhor, quando a gente se esforça e quando a gente deixa de lado o eu para pensar no nós. E esse é o grande segredo. Aprendamos a deixar de lado o egoísmo, o interesse pessoal, a vaidade, e trabalhemos a humildade
entendendo que todos nós podemos oferecer o nosso melhor a todos. E todos podem oferecer o seu melhor a mim. Mas precisamos aprender a compartilhar, a receber, a dar, a trocar, a se apoiar, se proteger e se incentivar mutuamente. E só assim o nosso mundo será melhor. Eu agradeço a atenção de todos. Eu agradeço a equipe espiritual que nos ajuda, que nos ampara nesse nosso trabalho. E rogo que esse apoio que nos envolve nesse momento possa estar conosco no decorrer dessa semana, nos dando auxílio para que cada um de nós possa refletir um pouquinho sobre o assunto da noite de hoje e que cada um de nós também possa entender o que nós podemos fazer de melhor para que construamos esse mundo melhor que a gente tanto almeja. Eu convido aos nossos médiuns aqui que possam se posicionar para que façamos o nosso passe coletivo. Os irmãos e as irmãs podem se manter concentrados, lembrando que recebemos o auxílio sempre de acordo com as nossas necessidades. E de coração aberto, de mente elevada, lembremos novamente de Jesus assim dizendo: obrigado, Senhor, por tudo aquilo que recebemos aqui nesta noite. Agradecemos, Jesus, pelo carinho, pelo apoio transmitido pelos teus benfeitores espirituais. Agradecemos essas energias benfazejas que nos envolvem, trazendo-nos bom ânimo, disposição, renovando as nossas energias íntimas e nos dando coragem para as nossas lutas diárias. Rogamos que esse apoio possa estar conosco hoje e sempre. Pedimos também, Senhor, que esse auxílio possa ser estendido aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho e estudo, para que a paz e a harmonia estejam lá presentes. Lembramos também com todo carinho, nesse momento, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, daquelas pessoas que nós lembramos que precisam de Ti, Senhor, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que a Tua paz e o Teu amor, Jesus, possam envolver e proteger a todos. Rogamos também pelas águas que nós portamos, rogando a equipe espiritual da casa que possam impregná-las com as energias divinas, trazendo também da natureza todas as essências necessárias a que essa água se torne medicação, trazendo-nos o auxílio que tanto precisamos para a nossa saúde física. E assim sendo, agradecidos e felizes, Senhor, nós rogamos que as Tuas bênçãos nos acompanhem e nos protejam, e que o Teu amparo, a Tua luz e o Teu amor nos envolva hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja.